desse mês da luz é retribuir o mal com o bem. A fotografia que ele leu tem muito a ver com o tema. Como não existe acaso, eu acho que vale a pena quem tiver acesso a reler a mensagem, porque não deu para ouvir direito. O que é o mal e o que é o bem? Para nós espíritas, o mal é tudo aquilo que vai contra a lei de Deus, e o bem é tudo aquilo que dela provém. No capítulo 12 do nosso Evangelho, tem um capítulo inteiro dedicado a isso. O subtítulo é esse: retribuir o mal com o bem. E Kardec discorre, como em todo o Evangelho, ele é muito sábio, ele explica para nós as vantagens de nós retribuirmos o mal que recebemos com o bem. E as vantagens são só nossas. Tem algumas mensagens de espíritos, mas o que fica muito claro, para mim pelo menos, é que cabe a nós fazer esse trabalho e que temos sempre que tirar o lado bom de tudo, por mais difícil que pareça. O Evangelho foi escrito em 1800 e vai lá na folha, eu costumo dizer que ele é bem antigo, né? Porém, ele é muito atual. E se vocês forem nesse capítulo específico, ele tem tópicos que falam muito com a gente. Por isso que eu falei que tem essa mensagem aqui, que é bem oportuna. Em um momento ele leu que o Espírito comunicante, eu vvou sair de tudo isso aqui, tá? Porque o que ele me falou me chamou muita atenção. Mas é sempre assim comigo. Ele chamou a atenção que o Espírito disse que ele sentia vergonha e se arrependia de tudo que ele poderia ter feito e ele não fez. E eu tenho certeza que comigo isso já aconteceu várias vezes, porque desencarnei várias vezes, estou tendo uma nova oportunidade, como tive várias, e falhei como falho até hoje. Mas as mensagens espíritas, para mim, elas sempre me dão lições de como eu devo tentar proceder de hoje para diante, porque o minuto passado eu já não tenho como modificar, mas eu posso sim fazer um novo presente através das minhas atitudes. Então o Espírito chegou lá e disse, relata, né, na mensagem, que se arrependeu de várias coisas que poderia ter feito e não fez. Quem participa de reunião mediúnica é comum ouvirmos isso. E que seja um alerta para todos nós. Porque é muito bonito a gente ouvir, ler, estudar. O estudo faz parte da nossa evolução, é a asa do conhecimento que a gente precisa, né? Nós precisamos de duas asas, né? A do conhecimento e a da moral. Mas se não tivermos a asa do conhecimento e só a da moral, nós não atingimos a plenitude. Então, o conhecimento é buscarmos isso aqui, né? Os cursos, a leitura, as conversas, o entendimento. Não é ir numa reunião mediúnica e sair de lá e não ganhou nada. Eu, pelo menos, todas as reuniões que eu participo, eu sempre aprendo muito e vejo muito aquilo que eu não quero para mim, aonde eu tenho que praticar para que não aconteça aquilo comigo. Eu acho que isso serve para todos nós.
a oportunidade de receberem uma mensagem que foi ditada numa reunião mediúnica, mesmo para aqueles que não participam. A casa que eu frequento não fornece a leitura, para não participantes da reunião mediúnica. Então vocês têm um presente, e esse presente que sirva de reflexão para todos nós. E do que ela se arrepende, do bem que ela poderia ter feito. E eu acho que cai muito no nosso tema da noite, o retribuir o mal com o bem, é o bem que nós talvez estejamos deixando de fazer. Porque todos nós somos imperfeitos. Vocês já pensaram que aquele malfeitor, por mais cruel que ele seja, ele é filho de Deus? Ele é nosso irmão? Ele pode ser um assassino cruel, ele pode ser um pai que abandona e abandonou os filhos, que maltrata toda a família, ele pode estar em uma situação terrível hoje, mas ele não deixa de ser filho de Deus. Deus tem com ele o mesmo olhar que ele tem conosco. Nem maior e nem menor. Nem mais, nem menos importante. Então, Deus é benevolência. E se fazer o bem é seguir as leis divinas, a partir do momento que nós não consigamos, que nós não tentemos praticar essa lei, nós estamos falhando com a lei divina. E Jesus, no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta, Kardec pergunta para Jesus o que era a caridade. E os Espíritos respondem que para Jesus a caridade é a prática do bem ao próximo, é tratar o próximo como a si mesmo. Então, se eu quero a benevolência divina, como que eu posso maltratar o meu irmão? Como que eu não posso ser benevolente com ele? Como que eu não posso tentar entender as dificuldades dele? Eu sou perfeita? Eu não tenho as minhas dificuldades? Porque Deus tem que ter misericórdia com a Rosana e não tem que ter misericórdia com o Joãozinho que acabou de assassinar 10 pessoas. A gente sabe que a lei de ação e reação existe. E não sou eu que tenho que julgar as atitudes do Joãozinho. A própria consciência dele fará esse trabalho. Também está lá no Livro dos Espíritos. Quem julga? Nossa consciência. Ele pode levar 1000 anos para conseguir entender o mal que ele fez, mas ele vai chegar nesse tempo. E quem garante que a Rosana, numa encarnação anterior, ao invés de ter matado 10, ela não matou 100? Quem sou eu para julgar o outro? Então, esse capítulo todo pede que a gente tenha esse olhar de retribuir o mal que recebemos com o bem, porque nós não conhecemos a condição do nosso irmão. Eu sei que é fácil a gente falar, e a gente ouve histórias e muitas pessoas falam assim: mas você fala isso porque não foi você que aconteceu A, B, C, ou que fizeram isso, aquilo. Porém, nós, como também foi dito aqui, nós não somos mais ignorantes. A gente já tem conhecimento. O que é ser ignorante? É a falta de conhecimento. Todo mundo que vem, primeiro dia, entra no centro espírita, ele já começa a ter conhecimento da terceira revelação. Está lá na Bíblia. Jesus falou: eu vos mandarei
Consolador prometido, que é a terceira revelação, que veio mostrar para nós que a vida é eterna, que a vida continua, que existe vida após a vida. Várias leis que nós conhecemos, a gente tem acesso a toda a codificação, ela tem gratuita, né? Não tem como dizer eu não tenho dinheiro. Todo mundo tem um celular hoje em dia, baixa de graça, é só querer. E toda conversa, você vai no centro espírita, sempre tem alguém que acolhe e que vai te ajudar. Então nós não podemos alegar ignorância. Seremos cobrados pela ignorância. Como também não podemos alegar o conhecimento de que devemos, pela lei divina, retribuir o mal que recebemos como bem. É fácil? Não, não é fácil. Se fosse, eu não estaria mais nesse planeta. Se aqui estou ainda, pior ainda, eu estou aqui falando. Meu ouvido é o primeiro, eu que estudei, eu que montei, eu que tenho que praticar isso. Mas nós temos que tentar, não podemos alegar ignorância. No livro Roteiro, de Chico Xavier, André Luiz, o Espírito, diz na mensagem número 14, o tema dela é Neste Exato Momento. Então, André Luiz diz que neste exato momento, nós estamos no lugar que devemos estar. Nós temos os pais, o trabalho, as dificuldades que nós necessitamos para a nossa evolução. Nós, muitas vezes, somos maltratados, mas que a gente tem que ter o olhar do bem. Eu não sei se vocês conseguem praticar isso. Eu coloco muito em prática isso. Às vezes eu sou julgada por isso, várias vezes. E tudo que acontece comigo ou com alguém que vem me contar, eu sempre falo assim, poderia ter sido pior. E tem gente que fica muito brava comigo, porque ela fala assim, como que você me fala que isso poderia ter sido pior? Veja o lado bom do que te aconteceu. Alguma lição você tem que tirar. Sempre, em tudo que nos acontece, existe a lição boa. Se isso não acontecesse, Deus não seria misericordioso, não seria justo, não seria bom, não teria olhos para todos nós. Ele trataria um filho diferente do outro. Então, tudo que nos acontece, nós temos que ter a consciência de que serve para alguma coisa, ao meu espírito, não ao espírito do outro, porque eu estou na posição que eu necessito para a minha evolução. E assim eu também ajudo o planeta na evolução dele. Todos nós aqui estamos ajudando. Nós fazemos parte de uma corrente única. Somos todos um. Então, o que está lá na frente, Jesus, está lá na frente. Mas ele não deixou de estender a mão para nós, para nos puxar. E assim nós, que também temos irmãos numa condição um pouco mais abaixo ou mais, não importa, nós temos o dever de estender a nossa mão para ajudar na subida dele também. Então, é muito fácil a gente reclamar, mas o Evangelho pede que a gente pare de reclamar e aprenda a retribuir tudo aquilo que acontece com a gente de ruim como bem. Muitas vezes nós não conseguimos retribuir o bem para aquela pessoa que nos fez o mal. Não importa, vamos retribuir a outra pessoa. Todo mundo conhece a história
da corrente do bem, né? É a corrente do bem que a gente tem que praticar. E enquanto eu estava estudando, eu me lembrei de uma história do Chico. Eu gosto muito das histórias do Chico, porque elas são bem humanas e praticáveis por todos nós. Claro que Chico é um espírito muito evoluído, mas tinha as dificuldades dele no planeta, e senão ele também não teria vindo. Ele tinha uma missão, com certeza, eu acredito que ele cumpriu, além até, mas ele deixou muitos exemplos, ensinamentos e práticas, porque Chico, tudo aquilo que ele falava, ele praticava, como Jesus. Tudo que Jesus nos deixou, ele praticava. E conta a história, né, que Chico gostava muito dos animais. E ele teve cachorros, gatos, e ele vivia numa casa, com certeza amava os pássaros, todos os animais. E nessa época ele cuidava de um cachorrinho que estava doente. E todo dia, quando ele chegava do trabalho, de madrugada, do trabalho mediúnico, ele tinha que cuidar daquele cachorro que estava bem doentinho. E um dia ele chegou na casa dele do trabalho e ele percebeu que o cachorro estava cabrunhado lá no cantinho, quietinho, que o cachorro não estava muito bem. Aí ele foi lá, fez carinho no cachorro, o cachorro lambeu o Chico e morreu. Aí Chico ficou muito triste, pegou o cachorro, embrulhou numa manta, conta a história, e entregou o cachorrinho no quintal dele. Algum tempo depois, a irmã do Chico chegou para o Chico e falou assim: Chico, o cachorro não morreu de morte morrida, ele foi envenenado pela vizinha. Aí Chico ficou muito triste, muito triste. Veja bem, a vizinha quis ajudar o Chico. Aí eu costumo falar que o inferno está cheio de gente boa, né? Gente querendo fazer o bem. A vizinha via o Chico pelo trabalho com o cachorro. Aí a vizinha pensou assim: eu vou resolver o problema do Chico. Eu vou dar veneno para o cachorro, ele não vai ter mais que perder a noite dele, quando ele chega cansado do trabalho, cuidando do cachorro. Mas Chico se abateu com aquilo, a ponto de começar a interferir no trabalho mediúnico dele. Emmanuel, percebendo isso, chegou até ele e falou: Chico, o que está acontecendo com você? Aí ele falou: meu irmão, eu estou muito triste. Eu não tenho raiva dela, mas eu estou muito triste. E contou para o Emmanuel já sabia, né? Mas tudo bem, ele contou. E Emmanuel disse para ele: só tem um remédio. Você vai descobrir o que essa vizinha quer, você vai comprar para ela e vai dar de presente. Aí o Chico virou para Emmanuel e falou assim: oxe, ela que fez o mal para mim e eu ainda tenho que dar um presente para ela? Aí o Emmanuel falou para ele: sim, é a única forma, você vai fazer isso. Aí Chico pediu ajuda para a irmã para descobrir o que a vizinha queria muito. E descobriu que essa vizinha queria muito uma máquina de costura nova. Chico, para quem não sabe, era funcionário público, numa função pequena e não ganhava muito. E uma máquina de costura naquela época era muito cara. Hoje também é, mas eu acredito que naquela época era muito mais e havia muita dificuldade de se comprar. Não tinha cartão de crédito, né? Divide em 10, mas no Carrefour divide em 20.
comprou no máximo de prestações aquela máquina de costura. Aí o vendedor da loja foi ajudar o Chico a levar a máquina de costura para a vizinha de presente. Aí ele chegou na casa da vizinha e deu a máquina de presente para ela. A mulher ficou tão feliz que deu um abraço amoroso em Chico, agradecendo o presente que ele havia dado. E quando o Chico recebeu o abraço dela, ele sentiu uma nuvem de amor que chegou até ele. E isso dissipou toda a tristeza de Chico. Então vejam bem, Chico retribuiu o mal, porque vamos combinar, né? Da veneno para o vestido dele foi uma caridade, né? Nem com o Chico e muito menos com o cachorrinho que estava na condição dele ali, a gente não sabe por quê. Mas ela achou que era melhor. Mas ele conseguiu dissipar a tristeza, porque ele pagou o mal com o bem. Quem ganhou em tudo isso? Em primeiro lugar foi o Chico. Né? Ele tirou aquela tristeza do coração dele e continuou a caminhada dele numa evolução em espiral super crescente, né? Ele não tem que se falar dele, mas ele tinha também as dificuldades dele, como todos nós temos. O Evangelho nesse capítulo fala do duelo. Aí vocês podem falar para mim, mas hoje em dia não se pratica mais o duelo. Deve ter gente aqui que nem sabe o que é duelo, né? Mas eu digo que nós praticamos o duelo sim até hoje. Duelo de pensamentos. Quando alguém fala alguma coisa, e mesmo que a gente não retruque de boca, nós duelamos com a ideia daquela pessoa em pensamento. Nós vivemos em guerra o dia inteiro. Quando somos contrariados, quando alguém fala para a gente que vai fazer alguma coisa e não faz, nós vivemos em guerra. A guerra não é só a que alguns países estão vivendo. A pior guerra é aquela que nós fazemos com a gente. Então, que a gente consiga praticar e trocar o mal com o bem, em primeiro lugar, dentro de nós. Que a partir do momento que a gente pratica conosco, nós vamos conseguir praticar com o próximo. E toda vez que alguém fizer mal para nós, que a gente consiga lembrar de Jesus e pensar o que Jesus faria. É difícil. Às vezes eu troco os pés pela mão, eu lembro depois de 5 horas que eu já me perdi e falo, nossa, Jesus não teria feito nada disso, mas eu caio e levanto de novo. Então, que a gente consiga cumprir o mandamento maior, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, quando alguém faz o mal para nós, e nós pensamos em retrucar, vingança, ódio, raiva, que a gente consiga pensar, eu gostaria que fizessem isso comigo? A partir do momento que a gente consiga dar o primeiro passo nessa prática da troca do mal para o bem, tudo vai ficar mais leve para nós. Tudo vai ficar mais feliz, porque a felicidade é um estado de espírito. E a partir do momento que eu consigo fazer o bem para alguém, a felicidade vem para mim. Eu não sei vocês, mas aqui eu tenho certeza que existe trabalho voluntário de ajuda. O passe é um trabalho voluntário. E não existe alegria maior do que você ter a possibilidade de vir e dar um passe em alguém que está precisando.
Isso é pagar o bem. Como o bem? Quem ganha é quem está recebendo paz? Não. Quem ganha é quem está doando algo de si para um irmão necessitado. Então, que a gente consiga praticar cada vez mais o bem dentro de nós. Porque para praticar o bem, a gente não precisa de dinheiro. A gente precisa de amor. E amor é um sentimento que não cobra nada de ninguém. Bom, então que todos nós consigamos superar as nossas dificuldades, começar a praticar o bem, esquecer o mal que nos fazem e entender que aquele que está fazendo algum mal para alguém ou para nós é o estágio dele, é o que ele entende. E se você for conversar com ele, para ele aquilo é o bem. Se fosse conversar com a vizinha do Chico que envenenou o cachorro, o que ela ia responder? Eu fiz um bem para o Chico, eu tirei o fardo das costas dele. Tudo é questão de ponto de vista. Então, é o estágio de cada um de nós. Bom, muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Nossos irmãos encarnados, nossos irmãos desencarnados, que é a grande maioria, que as nossas vibrações, Jesus, possam ser utilizadas pelo seu amor, pela sua generosidade, e distribuídas entre esses irmãos. Nós queremos nos pedir também, Senhor, pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelo nosso ambiente de trabalho, que possamos nós praticarmos as lições que aprendemos hoje, que possamos fazer isso uma matéria intrínseca, que não esqueçamos nunca, e que sempre possamos, com o seu auxílio, caminhar na direção. Dispensa no Senhor, na sua paz, que assim seja.